o segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal já está disponível na Disney Plus e foi ainda melhor que o primeiro episódio. Então nesse vídeo eu vou analisar o que aconteceu nesse episódio e fazer algumas teorias do que pode acontecer nos próximos. Então se você gosta de ficar sabendo de todas as novidades de filmes e séries e é um fã da Marvel como eu, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum conteúdo, já que ainda vai ter muito vídeo de Falcão e o Soldado Invernal por aqui. Ah, e mais uma coisa, não se esquece de já deixar seu like e bora pro vídeo! Galera, bem no início do episódio, a gente é apresentado ao John Walker, o novo Capitão América, que aliás eu já tinha feito um vídeo falando sobre ele, porque pra quem não sabe, ele é um personagem que existe nos quadrinhos, então eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e no card aqui em cima. Mas voltando aqui ao episódio, o novo Capitão América é apresentado ali pra população e dá pra ver claramente que ele é uma espécie de marca para os Estados Unidos, assim como Steve era quando ele se tornou Capitão América no primeiro filme. Ele fazia entrevistas, assinava autógrafos e era o símbolo do país, e agora estão fazendo a mesma coisa com esse novo capitão. O interessante é que você vê logo ali no começo que o John Walker, apesar de ser um soldado super condecorado e importante, ele é uma pessoa normal, não tem poderes e ele deixa isso bem claro logo na entrevista. Logo após essa apresentação do John Walker, a gente vê que o Buck está assistindo e a primeira coisa que ele faz é ir tirar satisfação com o Sam por ele ter entregue o escudo pro governo. Até diz pra ele que não era isso que o Steve queria, só que o Sam não liga muito pro Buck e diz que tem coisas mais importantes no momento. E é nessa hora que o Sam conta pro Buck que tá indo atrás dos apátridas, porque esse grupo é muito forte e provavelmente fazem parte do grupo dos Grandes Três. Porque eu acho que isso faz parte dos Grandes Três. Que Grandes Três? Os Grandes Três. Que Grandes Três? Androides, aliens e magos. Isso não existe. É claro que existe. E é muito engraçado ver os dois discutindo. Bom, mas depois disso o Buck acaba indo com o Sam até o local onde os apátridas estão e eles descobrem que eles estão roubando vacinas que a gente não sabe pra que são e fica uma questão muito boa aí até, pros próximos episódios. E aí, gente, tem a cena do caminhão, que foi uma sequência de ação muito bem feita, muito boa mesmo. Eles chegam lá e já dá pra ver ali na hora que esse grupo tem uma super força. Eles são super soldados que provavelmente tiveram acesso ao soro de super soldado, como eu tinha dito no último vídeo. Só que nessa cena, tá lá o Sam e o Buck apanhando pra esses 8 super soldados e alguém que eu jamais imaginava chegou pra ajudar eles. O novo capitão chega com tudo e ainda vem tirando uma falando que eles precisam da ajuda dele. Só que no final acaba que todos eles perdem pro grupo de apátridas. Mas foi bem interessante ver o John Walker usando o escudo, porque apesar de não ter uma super força, ele manuseou o escudo muito bem. Só que vocês viram, né? Ele usou uma arma e atirou, então ele tem ideias diferentes do Steve Rogers. Provavelmente, se for preciso matar alguém pelo trabalho, ele faz isso, o que é exatamente o oposto do modo que o Steve agia. Na sequência, o Sam e o Buck se encontram com o Walker e o amigo dele que ajudou na luta, o Lemar Hoskins, que diz que é o Estrela Negra. Inclusive essa cena foi engraçada, porque o Buck tá ali encarando os dois personagens e negando se juntar aos dois pra ajudar como o John Walker tá pedindo. Mas o engraçado é que quando o Hoskins diz que é o Estrela Negra, o Buck faz uma cara tão hilária e pede pra sair do carro, tipo pensando, quem é você, cara? Estrela Negra, o parceiro do John. Estrela Negra? Para o carro! Mas apesar dessa parte engraçada, nessa conversa entre os quatro, a gente fica sabendo que a ordem para esse Capitão América é manter os grupos de revolucionários estáveis, em outras palavras, controlar e deixar fora do caminho do governo todo mundo que se opor a eles. E aí o Walker tenta ali convencer o Sam e o Buck que é melhor eles se juntarem, porque esse grupo é forte e ele não quer tomar o lugar do capitão tentando ser igual a ele, ele só quer fazer o trabalho dele, mas os dois não dão a mínima para ele. E outro detalhe que não falei antes, que é mais uma curiosidade, esse personagem Lemar Hoskins também existe nos quadrinhos e trabalhava diretamente com o John Walker também, só que a diferença é que ele tinha super força porque se submeteu a um procedimento para tipo se tornar um super soldado também, e nos quadrinhos ele era chamado de Battlestar. Aqui na série a gente viu que ele não tem poderes e eu acho que a Marvel não vai querer mudar isso, usaram só ele como uma referência a mais dos quadrinhos. Mas seguindo o episódio, o grupo dos apátridas são recebidos por um cara lá que apoia a causa deles, mas o mais interessante nessa cena é ver que a Carly é a líder do grupo, como eu já tinha falado no meu vídeo anterior, não deixem de assistir. E enfim, ela recebe uma mensagem ameaçando ela de morte por ter roubado algo. Aí fica a pergunta se essa pessoa que mandou essa mensagem se refere às vacinas que a gente viu serem roubadas, e que pode ser que sejam até os soros de super soldado, só que tá com o nome de vacina como fachada, ou ela roubou outra coisa muito importante para essa pessoa.
E pode ser, gente, que ela tenha roubado o soro dessa pessoa e aplicado ali nela e nos outros do grupo. Por isso que eles estão tão fortes agora para ir atrás da causa deles. Em seguida, Carly faz um discurso, encorajando o pessoal dela a lutar pela causa, mas apesar dela ser a líder do grupo, ela me pareceu um pouco desligada, nem parecia tão determinada na luta pela causa. Mostrou de certa forma um medo, que pode ser que tenha algo a mais por trás das motivações dela, ou até outra pessoa por trás de tudo que ainda não foi mostrado pra gente e vamos ter que esperar pelos próximos episódios, né? Seguindo no episódio, o Buck tenta convencer o Sam de roubar o escudo, mas ele diz que não pode porque isso trouxe muitos problemas pra ele e o Steve também no passado. Então, o Buck leva o Sam para conhecer o Azeia, e ficamos sabendo que ele é um super soldado também, que foi criado após o Steve desaparecer congelado e ficou trabalhando para o governo e inclusive lutou contra o Buck como soldado invernal. Só que depois ele ficou preso por 30 anos e foi submetido a vários testes e exames. E o mais interessante é o que ele diz nessa frase. Ficavam fazendo testes, tirando meu sangue, entravam na minha cela. Nem o seu pessoal fez isso comigo. Se vocês prestaram atenção, ele diz pro Buck e o Sam que nem o pessoal do Buck fez tudo isso de ruim com ele, se referindo à Hydra, como a gente vê no final do episódio, o Buck explicando que esse era o pessoal dele. Então, interpretando bem isso, o Azeia diz que o governo, depois de prender ele, fez os testes nele e foi ainda pior que a Hydra, o que significa que o governo tá cheio de amostras de soro de super soldado, assim como a Hydra também tinha. Então pode ser que aquelas vacinas realmente sejam soro e pode ser que tenha muito soro sendo usado em muita gente sem o conhecimento de todos. Logo após eles saírem da casa do Azeia e o Sam discutir com o Buck sobre o Azeia, tem a cena daqueles policiais sendo racistas com o Sam, achando que ele tá incomodando o Buck, o que é uma cena para demonstrar o que acontece no mundo, e a Marvel e a Disney colocou como uma representação do racismo, e isso foi bem legal. Logo após isso, o Buck é levado preso por ter faltado à terapia, e então já na delegacia a gente vê o John Walker tentando ser o bonzão, liberando o Buck de precisar das terapias. Mas a gente sabe que ele só faz isso para conseguir a simpatia do Buck e o Sam, para que eles se juntem a ele. Mas logo na cena seguinte, como ele não consegue convencer eles a trabalharem com ele, o Walker mostra seu verdadeiro caráter, dizendo para eles não ficarem no caminho dele. Um pouco antes dessa conversa entre o John Walker, o Sam e o Buck, tem a cena da terapia super engraçada, os dois teimando e fazendo competição de quem não pisca. Mas apesar desse ar cômico, o Buck se abre pro Sam e fala que se o Steve errou sobre o Sam, ele também errou sobre ele, mostrando que o que o Steve pensava tem muita importância pro Buck, porque de certa forma ele se sente uma pessoa melhor pelo Steve ter acreditado nele. Bem tenso, né, pessoal? E já no finalzinho do episódio, o Sam e o Buck resolvem que irão visitar o Zemo para saber mais sobre os super soldados e a Hydra, para ver se conseguem algo que ajude contra os apátridas. Então nós temos uma cena rápida do Zemo preso e já fica a pergunta de como ele vai escapar desse lugar, já que vimos nos trailers que ele vai estar livre e até usar a máscara icônica de Barão Zemo dos quadrinhos. Então, pessoal, o que vocês acham que são as vacinas e para quê? E como vocês acham que os apátridas se tornaram super soldados? Conseguiram o soro pelo governo, pela Hydra ou por alguma outra pessoa? E digam também o que acharam do novo Capitão América e o mais importante de tudo, deixem seu like se gostaram desse vídeo, porque isso me ajuda muito, e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber notificação dos próximos vídeos, que ainda vou falar bastante sobre Falcão e o Soldado Invernal. Então muito obrigada e assistam mais vídeos do canal.